Você sente muita culpa? Essa foi a pergunta que a minha psicanalista fez numa sessão há muitos anos. E eu disse para ela: tenho vaga lembrança de que seja esse sentimento e essa emoção. Ela falou: como assim? Há muitos anos eu não sinto nada dessa linha. E porque eu tenho um compromisso comigo. Eu sempre que eu faço algo, eu faço o melhor que eu posso naquele momento. Eu não estou na vida a passeio. Eu estou para fazer minha vida ser boa. Se naquele momento eu fiz daquele tamanho, foi porque é o que eu dei conta, foi porque eu não tinha uma outra leitura, foi porque eu não tinha uma outra ferramenta, foi porque não havia uma outra possibilidade. Eu, de maneira nenhuma, tendo uma possibilidade melhor, eu escolheria a pior. Isso não existe. Então, se deu errado porque era o que dava para fazer naquele momento. Mas eu não sinto culpa por isso, porque eu sei que dentro do que era possível, eu fiz o que eu tinha de melhor naquele momento. E ela sorriu. Falei, é verdade, né? Eu estou, de fato, comprometida, em não danar a minha vida. Pelo contrário, em fazer com que ela seja uma vida boa. E eu me lembrei, nesse lugar de tornar-me mãe, do desafio que foram para mim os 2 primeiros anos. Eu estudei muito para ser mãe, eu li todos os livros assim possíveis sobre o assunto. E eu lembro que tinha um que me ensinou da importância da criança dormir sozinho. Eu acho que era filhos franceses, né, não fazem birra, as crianças francesas não fazem birra, que falava desse lugar, né, da disciplina, então, de você pôr na cama, que ele aprenda a dormir sozinho, de ter o quartinho, de ir lá, né, deixar sempre no espaço dele. Por um acaso, meu filho não gostou dessa técnica. E eu ia, às vezes, 8, 9 vezes durante a noite, porque ele acordava, eu voltava a pôr para dormir, deixava no bercinho de novo, e assim foram 2 anos. Eu com uma privação de sono imensurável, foi dificílimo viver isso. Mas eu fiz o que naquele momento eu acreditava que de fato era o certo. Que ele aprendesse a dormir sozinho, que ele estivesse no quartinho dele, tudo que eu acreditava. Uns anos atrás, uns 5 anos, imagino, eu li um artigo de pediatria que dizia o seguinte: do quão é importante a criança dormir com a mãe, desse vínculo, dessa proximidade do corpo, como isso passa segurança. Aí me pensa numa taquicardia que me deu. Eu falei, não é possível. Eu tive aquele trabalho todo. Era desconfortável para mim. E, pelo visto, era desconfortável para o meu filho também. E agora eu vou descobrir que eu devia ter feito de um outro jeito. E eu pensei muito sobre isso. E aprendi uma lição. A gente precisa fazer o que a gente dá conta e o que é bom para a gente, naquele momento. Porque a gente nunca vai saber o impacto daquilo no outro. Porque ali tem um novo sistema de crenças, uma nova personalidade, um novo jeito de ler o mundo. E às vezes algo que super funciona para alguém não funciona para o outro, mas eu não tenho como saber. Não a partir da leitura dos livros, eu tenho que ir conhecendo esse outro. E eu preciso entrar numa relação com ele. Então eu vou saber, eu vou estudar, e eu sei o quanto isso é importante e o quanto eu valorizo esse lugar. Mas eu fui entendendo que precisa passar pelo meu filtro. Tem que ser primeiramente bom para mim. Aquilo tem que funcionar para mim. Se aquilo me trouxer desgaste, sofrimento, não garante que vai dar certo para o outro. E já está dando errado hoje, porque está difícil demais para mim, está me trazendo sofrimento. Então, eu fui entendendo que eu preciso fazer coisas que funcionam para mim. Porque o resultado, eu não tenho controle sobre ele. Ele pode dar muito certo ou muito errado, independente do que eu vou fazer, porque o movimento para o outro é diferente. Na aula, eu sempre trabalho com os alunos, falo que quando a gente resolve um problema, essa nova solução potente, ela gera outros. Que esse é o grande desafio da vida. Então, não tem esse lugar que eu vou chegar e dizer,
Pronto, resolvi todos os problemas, posso dormir em paz. Então, toda situação, por mais potente a solução seja, ela é geradora de novos desafios. E aí eu dou exemplo para eles do SAMU, por exemplo, da criação do SAMU, que é esse serviço de atendimento de emergência, que quando eu era mais nova, né, os acidentes de trânsito ainda continuam aí como principal causa de morte, mas na minha infância as pessoas morriam no local do acidente, então não tinha socorro, elas não tinham para onde ir, né? Não existia SUS, as pessoas não tinham assistência. Então acontecia o acidente e as pessoas morriam no local do acidente. Com o SAMU, isso muda muito. Por quê? Porque ele chega a tempo, ele vai e modifica. As pessoas chegam vivas no pronto-socorro. Só que isso gera o quê? Um desafio. O pronto-socorro recebia 10 pessoas. Agora, com o SAMU, ela recebe o dobro. E essas pessoas que acidentam, em geral, têm politraumatismo. O politraumatizado, em geral, precisa de um leito de UTI. Então, se eu tinha 10 leitos de UTI e atendia perfeitamente aquela região, a partir do momento que eu tenho um sistema que traz essas pessoas com vida, que é maravilhoso, mas agora eu preciso aumentar o número de leitos na UTI, porque agora eu vou ter um número muito maior de politraumatizado, que em geral precisa aí de tempos, de meses, às vezes, não tem. Então, eu vou solucionando, e isso é maravilhoso, mas aquela solução gera novos desafios. E aí não é porque está errada aquela solução, é porque a cada vez que a gente soluciona algo, gera um novo contexto, que eu tenho que, de novo, olhar para ele, olhar que desafios tem e pensar novas saídas. Eu só não posso repetir os mesmos problemas, né? Eu não preciso. Já sei que aquela resposta não funciona e eu dá do mesmo jeito, que é o que a gente conversou lá desde o primeiro episódio, de uma repetição de padrão que você fica vendo a mesma cena na vida, né? Você já sabe o final da história, já sabe que vai dar errado e você continua fazendo. Então, você vai mudando os caminhos, mas os caminhos continuam dando certo e errado, como tudo na vida. Então, eu fui entendendo que escolher naquele momento algo que, que resolve para mim, que seja bom para mim, me ajuda ao menos garantir que naquele momento esteja adequado. Porque no futuro, aquela situação vai gerar novos problemas e novos desafios. Então, entender essa dinâmica me ajudou muito. Quando estou lendo um livro, Os Quatro Acordos, ele fala do quanto que essa lei, né, a sociedade tem regras, mas a gente tem um sistema interno de regras que a gente foi aprendendo, que são crenças ali do nosso contexto, né, da nossa cultura, familiares, que a gente não escolheu, mas nós aceitamos, elas se tornam nossas regras. E ele diz que, em geral, ela é o maior juiz que a gente tem, né? Que gera uma sensação de culpa e de responsabilização muito grande. Que, em geral, esse lugar do juiz ele não está externo, ele está dentro da gente, porque é desse corpo de crenças rígido e que tem um juiz que, com aquelas regras, julga tudo que a gente está fazendo. E ele diz que para a gente ser aceito, em geral, a gente coloca uma imagem de perfeição, segundo essas regras que a gente criou. A gente coloca para o outro, ele é julgado também, para esse lugar de perfeição, mas a gente coloca para a gente também. E ele diz que a gente sabe a nossa imagem real. E ela não encaixa nesse sistema de perfeição. E isso faz com que a gente se rechace, que a gente cria aí todo um jeito, né, de não gostar, de não lidar, porque a gente se percebe imperfeito. Então, a gente tem um sistema que nos julga, que quer trazer para a gente uma perfeição e que a gente reconhece que não dá, que ela não é alcançável. Mas a gente mantém essas crenças completamente rígidas, a gente não questiona, e a gente não vai se encaixando e também quer tentar encaixar o outro e trazendo vários danos para a gente, porque elas vão nos cegando. Ele fala, nossas crenças nos cegam. Então, a gente precisa ter certeza que a gente tem a razão e que é os outros que estão equivocados, para a gente ir confirmando esse olhar. E isso vai trazendo grandes desafios para a gente. Nessa lógica, e aí um livro maravilhoso de ler
da Brené Brown, que é a coragem de ser imperfeito, e ela fala como aceitar a própria vulnerabilidade, vencer a vergonha e ousar ser quem você é. Ele vai dizendo, a Brené vai falando, de o quanto que a gente precisa lidar com a imperfeição, que ela é, de fato, a grande tônica da vida. Não há esse lugar de perfeição. A gente é imperfeito, ponto. E a cada desafio que a gente soluciona, que a gente toma uma medida, ela gera novos desafios que a gente vai ter que olhar de novo, pensar de novo, vai dar errado de novo, mesmo que eu faça o mais certo possível. A gente conversou disso lá no Lavar as Louças, né? Que no lugar repetitivo que você precisa, aparece de novo, mesmo que você fez tudo certinho, de novo ela aparece. Por quê? Porque é um lugar de uma construção. E mesmo que a gente faça, digamos, o mais adequado, o resultado não está no nosso controle, porque a vida tem outras questões, o outro tem outro sistema de crenças, ele entende e interpreta o mundo de outro lugar. Às vezes, mesmo eu fazendo certinho, aquilo vai para o lugar errado, porque eu não estou fazendo no mundo sozinho, eu estou com o outro no mundo, eu não estou sozinho. Então, estar nesse lugar de lidar com a nossa vulnerabilidade, lidar com o que vai dando errado, fazer as coisas erradas no sentido, saber que a gente não está fazendo perfeito, né? Que é imperfeito mesmo, mas é que é o que dá naquele momento, nos dá muita potência. Tem um lugar muito bacana de a gente poder fazer esse exercício dentro da gente. Um caminho que a neurociência aponta como uma grande possibilidade, que é desse diálogo interno, onde a gente vai fazer um movimento de nos acolher. Porque como a gente vai tendo esse sistema de crenças, e às vezes vai escutando externamente também, né? Oh, nossa, Cibele, você sempre erra nisso. Nossa, Cibele, você só sabe chorar. Nossa, e vai criando como se fosse um trauma da gente ser quem a gente é, do jeito que a gente é. E a gente vai tendo culpa, a gente vai gerando todo um processo de rechaço da gente, por quê? Porque a imagem da perfeição que foi projetada pelo outro, né? Porque a gente aprendeu aquela imagem, mas que a gente aceitou e trouxe para a gente também aquela imagem, a gente quer alcançar aquela perfeição, mesmo tendo consciência de que não existe a perfeição, que o segredo da vida é ser imperfeito e ser vulnerável. Então, nessa lógica de poder olhar para a gente e dizer, ok, hoje o que nós fizemos? Ah, deu errado. Ok. Dá o nome disso, olha, você sentiu raiva, o que você fez não foi bacana, mas está tudo bem. Todo mundo erra. Você errou de novo. É assim que funciona. Isso não te faz melhor, não te faz pior do que ninguém. Você acalmar esse juiz e dizer para ele, não, não é assim que funciona. Não dá para ser perfeito. Eu fiz meu melhor, não ficou bom. É uma pena. Então, assim, de a gente poder dizer o que deu errado, dizer, mas de forma completamente acolhedora com a gente, de olhar para esse lugar da imperfeição com amorosidade, com abraço. Hoje a gente não deu conta, hoje a gente perdeu a estribeira, hoje a gente não soube lidar com a raiva. Tá tudo bem, a gente não conseguiu. Como que a gente pode fazer diferente de uma outra vez? Então, naquele exercício, a gente já conversou disso, de que o cérebro dá conta de imaginar, de pensar soluções, de a gente treinando ele. Você olhar e pensar numa nova situação, eu gostaria de responder dessa forma, eu gostaria de fazer desse outro jeito, experimentar um novo jeito de estar. E aí você vai trazendo novas possibilidades. E a cada vez que, de novo, não ficar bom, você vai sentar com você e, ao invés de sentir culpa, de punir você, de te castigar num sistema de crenças e de um juiz tão implacável, buscando a perfeição, você, pelo contrário, vai reconhecer o limite, vai nomear a emoção que você sentiu, que lembra que o cérebro precisa ter nome, ele não sabe lidar, você tem 20 coisas ali, ele fala, tá, mas o que nós vamos olhar? Não, nós vamos olhar para isso, por causa disso e disso.
E a gente vai se acolher, a gente vai dar autoamparo, a gente não vai se rechaçar, a gente não vai criticar a gente não vai nos desqualificar. A gente vai dizer, não foi bom, mas eu tenho certeza que a gente fez o que dava ali naquela hora, naquela condição, naquele momento, eu não tinha ferramenta para fazer melhor. Mas eu posso aprender, eu posso, para uma próxima, ter uma outra ferramenta. E se eu não tenho ideia agora, eu vou estudar, eu vou conversar com alguém, eu vou na terapia, eu vou desenvolver uma nova estratégia. E aí eu vou testá-la. E aí o resultado pode ficar bacana? Pode não dar certo de novo. Falou, olha, ainda não é essa, tá tudo bem, todo mundo erra. É isso. O erro faz parte. Entender o erro como um processo inerente a viver e extremamente potente para a gente se conhecer, para a gente avançar. Então, ele não é algo, como a gente aprendeu na escola, para ser punido, para ser jogado fora, e sim algo que nos permite olhar de uma outra perspectiva. Então, até para errar, tem que fazer bem feito, né? Aí olha para esse erro, como, por que será que deu errado? Vamos olhar, vamos experimentar. Por quê? Porque é sempre na nossa perspectiva. E a gente pode ir modificando isso, mas sempre de forma que a gente possa nos acolher, nos dar o suporte e ir mudando, deixando o nosso sistema de crença com possibilidades e deixando o nosso juiz cada dia menos implacável. Porque quando eu não aceito a imperfeição em mim, eu também não aceito no outro. E eu vou criando um sistema tão rígido de julgamento do outro e de mim, que ele é extremamente paralisante. Se eu puder ser vulnerável, me entender imperfeito e saber que o erro, que a imperfeição faz parte da vida, eu posso explorar isso de forma completamente amorosa, pensando no novo jeito de fazer, avaliando. Ainda não ficou bom. Vou tentar de outro jeito. No lugar da responsabilidade com a gente de fazer melhor, mas não de ser perfeito, de saber ser imperfeito e ficar completamente confortável na nossa imperfeição. E fazer uma aposta de que naquele momento, como eu não sei o resultado do que eu conheço ali, eu vou fazer o que é melhor para mim naquele momento. Que eu dou conta de ler, de possibilidade. E aí, pensando no conceito de autonomia freiriano, de que é essa potência que eu vou ganhando de cada dia, aprender a decidir melhor, a escolher melhor, quando eu vou caminhando nesse lugar de eu faço, né, de ação, reflexão, e eu ajo de novo. Não existe uma reflexão separada da ação. Não dá para eu daqui olhar a vida e dar palpite na vida de todo mundo, sem ir lá ver, experimentar e voltar e tornar a refletir. É algo que só é possível depois que eu faço. Então, eu tenho a ideia, eu reflito, eu vou lá, ajo na realidade, distancio dela, olho de novo, falo, olha, não sei, não ficou bacana, acho que dá para ajustar, está me faltando ferramenta, ou pensar em como eu adquiro ela. Mas nesse momento é o que eu dei conta, tá tudo bem. Mas vou pôr lá na caixinha de observação de que eu preciso estar mais atenta a isso, desenvolver novas habilidades, ter uma outra ideia de estratégia para agir na realidade. Eu vou, faço de novo, reflito. Então, nesse lugar de continuar avançando e usar o erro, a nossa imperfeição, para que a gente possa olhar a realidade, ir avançando, mas de uma forma extremamente amorosa, porque a gente está comprometido em fazer o nosso melhor. Vai dar errado? Vai dar errado. Se eu gero uma solução para algo, ela vai gerar novos problemas. E ele vai aparecer de outro jeito, outra vez, de outro tamanho, em outro lugar. E eu vou de novo parar e olhar, refletir, agir
e avançar. E vou poder também olhar com muita amorosidade para o outro, porque eu também vou saber que ele também é imperfeito, que ele também está lutando, que ele também está tentando. Eu sou Cibele e este é o Insights Pedagógicos.